bem assim, né? Deu pra ti baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim meio down, vou pra Porto e bah, trilegal, coisas de magia, sei lá, paralelo 30. Eu acho que é legal, pra mim foi muito bacana quando eu, relendo o texto do Luiz Arthur para poder fazer a minha parte, eu fui recuperando não só a memória, mas a experiência da Porto Alegre desses anos 70. A gente estava na ditadura, a gente estava num período complicado que tinha saído o AI-5 também, em 68, então a coisa muito mais complicada, mas a gente tinha um elan, a gente tinha uma vontade de enfrentar, se não enfrentar, contornar as coisas. E Porto Alegre, apesar de tudo, teve a sorte de ter indicado aqui dois administradores, né, especialmente o Thomson Flores, que tinha uma visão um pouco mais aberta da cidade. Então, só para ser o primeiro centro comercial, que hoje é uma pessoa, foi nessa época, os primeiros viadutos que a gente teve, os parques ali na beira do Rio Guaíba. Enfim, aconteceram muitas coisas nesses anos 70, não aconteceram só coisas ruins. E apesar de tudo, eu acho que a gente era bem legal, bem sacana para tentar contornar a coisa com a censura. Não era fácil, né? Tinha de um lado a desconfiança sobre as pessoas, quando a gente não conhecia uma pessoa, e a pessoa meio que caía de paraquedas, a gente ficava perguntando. Eu me lembro que lá na faculdade de filosofia, no curso de letras da URGS, parecia um sujeito lá muito mais velho do que a gente achava que o cara era do TOPS, estava infiltrado. E tinha vários, e era verdade, tinha isso em várias situações. Fomos presos, então, um que denunciou. E ao mesmo tempo tinha essa tentativa de grupo. A gente ainda acreditava na questão de grupo. E eu acho que o grupo do Teatro Província é talvez um dos melhores exemplos disso. É grupo. Grupo que às vezes se esquecia quando saía do palco, ia para casa, continuava o grupo. Até moravam junto. Isso eu acho que é uma experiência que a gente não teve mais depois, né, Luiz Arthur? Mas aí eu passo a bola para ti e para Graça. Realmente, a noção de grupo foi muito importante para nós. E nós praticamente nos formamos com essa ideia de que teatro era essencialmente um trabalho de grupo, não só no sentido de juntar um grupo de pessoas e fazer um espetáculo e terminar por aí, mas um grupo que se mantivesse trabalhando com determinadas propostas estéticas, ideológicas, e o Província foi a nossa maneira de alcançar isso. No primeiro momento não, começou como um grupo que apenas queria fazer teatro de qualidade, e num segundo momento houve uma revolução interna, saiu gente, entrou gente, e começou a haver um grupo propriamente dito, com uma proposta estética, que era um teatro experimental, um teatro de investigação da linguagem cênica, e uma proposta ideológica que seria uma proposta crítica, não propriamente um teatro político, como se costumava definir no momento, que era um teatro que tratava de temas especificamente políticos, que era mais ou menos o que acontecia no Teatro de Areia, né, no Jardim de Andrade. Mas nós nos voltávamos mais para a questão da observação e da crítica dos costumes burgueses e pequenos burgueses. Pequeno burguês no sentido que todos nós éramos classe média, então todos nós tínhamos um passado familiar em que as idiosincrasias da classe média ficavam bem claras, e isso foi muito material, as nossas memórias, as nossas lembranças, utilizado nos textos que o Província criou, a família muito família, a máscara da face, toda essa ideia. E os próprios sarau. Certamente. Então, havia essa intenção de uma visão crítica da sociedade e uma proposta de investigar a linguagem teatral. Eram os dois princípios, os dois pilares assim, básicos do Província. Eu estava pensando no Ponte de Noite, depois do nosso lançamento, de uma
certa maneira, a gente tinha na imprensa brasileira naquela época uma coisa desse tipo. Você tinha jornais como o Movimento, altamente politizado, partidarizado, e batia de cara contra a ditadura. E do outro lado você tinha o Pasquim, por exemplo, que exatamente fazia isso. Né? Trazia as discussões sobre a questão de usos, costumes da classe. Né? Por isso a Leila Diniz virou a musa do Pasquim. Né? E eu acho que o Província teve muito essa contribuição. E tem esse acréscimo que eu acho que era importante, a questão de pesquisa de linguagem. Eu ainda acho que isso é assim, o grande saldo que o Província deixou, né? Por teatro em Porto Alegre. Isso aí a Juliana pode falar. Para nós das gerações posteriores, eu acho que o encantamento com relação à Província é justamente em cima disso que vocês falaram. É pensar historicamente o momento que vocês estavam, tipo 70 ali, Médici, Geisel, ou seja, né, anos de chumbo, né, assim, vocês estavam no auge da repressão, e aí pensar essa ideia coletiva de pesquisa. Estava falando com a Graça ali anteriormente, quando eu estudei lá no DAD, a história de vocês, e pensar que o coletivo nasceu da universidade também, né? E na união de professores e estudantes, o que eu acho que também era uma novidade na época, né? De um grupo assim se juntar com um ideal ainda não bem formulado, como falou o Luiz Arthur, mas da ideia de pesquisa. Então, assim, para nós é realmente um luxo ter o conhecimento dessa história agora em livro, né? E detalhada, assim, me impressionou muito, estava falando com o Antônio, os detalhes, porque nos leva, né, assim, a sala de ensaio de vocês, nos leva um pouquinho. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, porque vocês são para mim como personagens. Que aos poucos, né, eu fui tendo já o prazer de conhecer, então cada figura, né, que eu me deparo e tenho a oportunidade de trocar e conversar e tirar dúvidas, né, de como era. Então isso é muito rico, essa oportunidade de vocês estarem contando a própria história. Eu acho que isso é um luxo maior ainda, porque a gente que pesquisa a história tem um lugar importante, mas que é diferente e às vezes não consegue alcançar esses outros corredores, né, da memória, da história, que só vocês podem nos levar. Então isso é muito bonito, né? Essa ideia de grupo, por exemplo, eu acho que já vem muito antes quando ainda nós éramos alunos, porque houve aquela cassação, assim, os professores foram cassados. 77. E nós ficamos praticamente, né, indignados. Nós íamos nos retirar todos do DAD. Aí o Gerd, eu me lembro, ele disse: não façam isso. É o meu sonho, não façam isso, porque senão fecham a escola e nunca mais vão abrir. Seria a oportunidade para fecharem a escola. E teve um movimento dos professores fazendo um abaixo-assinado em função do expurgo, né? Isso. Aí veio o segundo expurgo. Mas aí nós ficamos... Deles também, né? Nós ficamos, tá? E dávamos aula uns para os outros. Isso é incrível, isso é incrível. Nós dávamos cenas, nós dávamos... Um se encarregava de dar interpretação, o outro improvisação, expressão corporal e tal. E o pessoal da teoria, que estava mais ligado lá na filosofia, com a Lucinha Raimundo, me lembro, davam a parte teórica. Eles pesquisavam e tal, e nos davam aula disso. Então, nós conseguimos manter aquele sonho do Gerd por um tempo. Isso, em termos de formação de grupo, foi muito importante. Aí no Província, porque para mim a grande contribuição, para mim pelo menos, para minha experiência, foi realmente essa ideia da formação do grupo. Porque essa consciência, porque no Província eu aprendi a perceber o outro, a perceber a criatura que contracena comigo e me perceber. Então era uma relação, a gente se olhava, eu me lembro com a ideia que ela dizia: a gente se olha e já sabe o que tem que fazer, não precisa combinar nada, a gente se olha e faz. E era isso, era uma união incrível. E isso eu procurei levar, foi o que eu levei do Província para a sala de aula. Eu sempre respeitei meus alunos como no grupo Província, como um ser que tinha que ser despertado e que tinha que falar por si, tinha que entrar em interação com o outro. Isso para mim foi fundamental. E é muito bonito, porque eles arrancam o gás do curso, vamos dizer assim, que era o Gerd, mas assim não adiantou porque ele deixou sementes, né? Então
se a gente pensar ali no núcleo inicial do Província, são pessoas muito importantes para a história, né, do teatro. Luiz Paulo Vasconcelos, Maria Helena Lopes, Gerd Bornheim, Lígia Viana Barbosa, Luiz Arthur Nunes, Graça Nunes, Carlos Carvalho e tá faltando Maria Luísa Martini. O Faleiro participava desse momento também. Então, assim, todas as pessoas que depois trilharam, né, tanto dentro do Província quanto depois, uma trajetória muito consistente e importante para o nosso teatro. Né? Eu me lembro muito bem do professor Gerd, naquele momento trágico que os professores foram caçados e nós querendo tomar uma atitude de apoio, pensamos em parar, em abandonar, em se retirar. E o Gerd disse, não façam isso, é tudo que eles querem, para terem a oportunidade de uma razão para fechar o caso, que era muito mal visto. Era um lugar de subversão, como era entendida na época. Então isso fez com que a gente se mantivesse lá, a Graça contou, nós próprios conduzíssemos as aulas, que não tinha Um fato único na história, né, dos alunos. Eu lembro que eu fui lá no arquivo do Instituto de Artes e aí tem as atas das reuniões dos professores de todos os anos 60. Eu fui lá na dos anos 70, tinha só umas 7 folhinhas com, assim, registros mínimos, o que dizia muito, porque as outras atas eram totalmente detalhadas. Eu, tá aqui, ó, esse nada significa muito, né, que é o que vocês podem contar, né? A ata não conta, mas vocês podem contar. Isso depois, eu me recordo que nós mantivemos isso no Província. Lembra quando nós ensaiávamos naquela sociedade espírita do pai da RT? Sim. E era uma obra, Era gente. uma oferta. Era uma obra. Então, assim, não tinha janela, porta, tudo aquele ventania, os rasantes, os morcegos, assim. Nós compramos uma lona, pusemos ali e trabalhávamos ali. No escuro, com lanternas quase no escuro, e trabalhávamos ali naquelas rasantes, assim, de morcegos em cima de nós. Nós já tínhamos começado isso no IDAD, fazendo um orientando o outro e tal, e coisa, e mantivemos, foi o início, né, do trabalho do Província, foi em cima da lona, que era fundamental para nós agora. Né? Mas foi incrível. Tem uma questão que eu acho que vocês dividem a história do grupo, né, em 2 fases ali. Eu pergunto, porque às vezes quando a gente tá, a maioria das vezes quando a gente tá fazendo história, a gente não se dá conta, né, de que tá fazendo história. Essa divisão, ela já era consciente lá nesse momento de virada do grupo ou foi posterior? Não, eu diria que já havia uma consciência, porque houve realmente uma ruptura. Houve, vamos dizer, não chegou a ser briga, nós não brigamos com ninguém, não ficou nenhuma coisa assim de ruim na relação. Mas, com certeza, um grupo de pessoas se retirou do Província e outro grupo permaneceu e reformulou o grupo, aí determinando, deixando bem claro uma proposta ideológica e uma proposta estética. Sim. Porque nessa primeira fase, né, para quem está acompanhando, de 1970 a 71, teve a fase que esses professores, né, acabaram sendo também diretores. Sim. E tu também exerceu a direção. Eu também exerci a direção, né? E o Carlinhos também, que era aluno. Com essa ideia também de difundir grandes autores, que eu acho que era uma coisa super importante para o momento também, assim, para uma coisa, né, em oposição a um teatro comercial, um teatro mais de entretenimento. Eu digo no meu depoimento que acho que foi ideia da Lígia, porque era de história do espetáculo, adotar aquele planejamento dos Estados Unidos, quando deu a depressão, em que eles uniam, tinham que arranjar trabalho, né? Então uniam os profissionais com os jovens aspirantes. Aí davam trabalho tanto para os atores iniciantes quanto para os diretores e tal. E com aquela coisa de o jovem aprender com o profissional, tá? Então eu digo, isso foi a Lígia que tirou do Federal Project. E a ideia era essa, tá? Mas um detalhe importante, o primeiro Província era uma linguagem de estrelato, era uma linguagem a tradicional
faz a montagem, aquele estrelato, aquela coisa. E o Província não, o Província era um ensemble que não tem protagonista, vem todos juntos. Eu me lembro quando assisti nos Estados Unidos um espetáculo de Brecht, era uma coisa assim maravilhosa, aquela mãe coragem e tal, uma coisa maravilhosa. Aí no fim eles vão fazer o agradecimento, vem todo o grupo assim, agradece, aí parte e vem ela, a mãe coragem. Eu digo, mas meu Deus, isso não pode acontecer, né? Porque é o ensemble, não tem separação entre o grande protagonista e tal. Não, é um grupo, é entidade. E o Província era isso. Na primeira fase, não. Na primeira fase, não. Ah. E aí na segunda é que deu a separação. Mas é interessante pensar como também se criou todo um terreno, né, num processo de constituição do grupo. Eu imagino que para a formação de vocês também, quase como uma formação extra ao que vocês tinham ali na universidade, ainda mantendo, né, um contato com uma Maria Helena Lopes, né, que vai lá na profundidade dos atores. Eu acredito que tudo isso deu um esteio muito, né, bom para vocês posteriormente. E ao mesmo tempo, essas pessoas como Maria Helena Lopes e Luiz Paulo Vasconcelos, que eram nossos professores, eram nossos amigos também. Não havia assim uma hierarquia, a não ser a hierarquia do ponto de vista prático, né? Claro, o professor. Da figura do diretor, diretora, professor, professora. Isso a gente sempre respeitou. Mas havia uma sensação de comunidade, realmente, de reunião de pessoas muito ligadas, não só profissionalmente, como afetivamente também. Né? Então já era um esboço. Maria Helena era nossa amiga antes de entrar pro DAD. Antes de entrar pro DAD. Sim, lá no Teatro Livre vocês já tinham encontrado como atores, como colegas. Então isso simplesmente foi um passo adiante, um aperfeiçoamento daquelas relações embrionárias, mas que já eram relações de parceria. Parceria que define. Tinha uma relação assim, eu me lembro, eu acho que o primeiro nosso espetáculo, não, o primeiro foi com a Maria Helena, mas o segundo, que foi a Ópera dos Três Viteis. No CAD. Com o Luiz Paulo, foi quando o Luiz Paulo veio e dirigiu o espetáculo. Existia uma relação entre o professor, isso que ele era um professor que vinha de longe, porque não era nosso professor que nos dirigiu, mas a proximidade com o aluno. Eu me lembro que a Cecília ganhou uma bolsa e foi embora, e ela fazia a Jenny, então alguém tinha que fazer, e o Luiz Paulo disse, Graça, tu sabes toda a marcação, tu fazer, eu digo, eu não canto, eu não sei fazer isso. Ele disse, sabe, vais fazer. Ele me deu uma semana pra fazer. O Fernaldo fazia a direção musical, né? Eu lembro que eu entrevistei ele e falou, o verbo aqui, como é que é? Não é? O verbo é cantar, que a pessoa fala, eu não tenho condição. Ele falou, não, o verbo é cantar, vai, canta e vai e faz. E olha, isso foi definitivo pra mim, porque ele me deu uma força, uma semana, e eu lembro que eu entrava no palco e era uma diagonal, assim, que eu pegava. Imagina uma mulher de primeiro semestre, tá? Entrar ali cantando, ele é o demônio personificado, pelo amor de Deus. É interessante pensar que todos vocês estavam em formação, né? O Léo, o Fernaldo caindo ali de paraquedas, né? Direção musical, o Luiz Paulo vindo pra cá, a Maria Helena se tornando diretora. Então é muito bonita. E tu acompanhou, Antônio, tudo isso de, assim, camarote, digamos. Eu acho que tem outros dois pra gente entender o contexto, né? Eu tô ouvindo vocês falar. Eu acho que o DAD foi fundamental, sem isso não tinha Província nesse sentido. Eu acho que outros dois contextos importantes, que é o sistema, digamos assim, cultural todo que funciona, né? Eu acho que um lado era a relação da imprensa. Aí, no caso, basicamente imprensa, porque não era tanto rádio televisão, era jornal. Então tinha o Correio, tinha a Folha da Tarde, da Calda Júnior, tinha a Zero Hora, né? A Folha da Manhã, o Jornal do Comércio. Basta lembrar que o Renato, agora me falhou, o crítico do Jornal da Renato, não, Renato Rosa. O Renato Rosa, que era o crítico do Jornal do Comércio naquela época, ele foi pro Arena, por exemplo, para levantar tijolo para arrumar o teatro. Ele não era o crítico do jornal, ele foi lá fazer um teatro de Arena. Estava recordando isso há poucos dias atrás. Eu estava lá no Correio,
mas também participava dessas coisas do Arena. Orientei muito debate nos espetáculos do Arena e acompanhava o pessoal. E tinha essa coisa de que além era básica de fazer entrevista, né? E tem que lembrar que o jornal Correio era um standard, né? De tamanho enorme. Nós tínhamos um espaço para a área de cultura, eu tinha que preencher 4 páginas de jornalão por dia. Né? Meia página era noticiário de os filmes para ver, horário, sabe? O resto era notícia e entrevista. Aí eu estava relendo e eventualmente a crítica. Né? A gente fazia crítica também às vezes no caderno de sábado. Então, por exemplo, quando o Luiz Paulo, acho que o primeiro espetáculo analisador que ele fez, que foi o Édipo Rei, nós fizemos um caderno de sábado inteiro para o Édipo Rei. Como tinha prestígio, né? Não, o desafio foi que às 6 horas da tarde da sexta-feira, o caderno escolar no sábado, obviamente, eu descobri que eles tinham impresso tudo como o Edipo Rei. Então você manda tudo de volta para a oficina, é para recompor com chumbo quente. Então tudo onde era E era E, mas eu tinha que marcar tudo na prova de página para devolver para os caras que eu botava centinho. 16 páginas tabloide, daí do suplemento, 10 eram pelo menos dedicadas para o Edipo Rei, essa montagem. O Brecht, né, a mesma coisa, nós fizemos um suplemento especial. E acho que é isso, espero não estar errado, se reabriu aquele espaço, que era o teatrinho do DAD, que estava fechado, que hoje tem o nome do Alziro, né, se reabriu aquilo com o espetáculo do Brecht. E era um palquinho desse tamanho. A ópera dos defeitos. Não se reabriu, não. Ele foi inaugurado. Então, mais radical ainda, foi com a ópera. E era um palquinho pequenininho. Em 3 andares no cenário, hein? É 3 chocante, andares. as fotos é chocante, a gente olha aquelas fotos e pensa E é o espetáculo. Eu tenho essa memória de espectador, é um espetáculo fantástico. Exatamente. E esse é um sistema de imprensa que a gente foi o primeiro espetáculo a ter uma longa temporada, né? De 3 meses aqui no Sul, que era assim uma... E o lotado. Sempre cheio. Até porque não tinha outros teatros. E aí eu entro no segundo tema, quer dizer, quais eram os espaços que a gente tinha em Porto Alegre? O Teatro São Pedro, se abriu esse... Teatro Leopoldina. O Leopoldina, que não fazia esse tipo de teatro. Sim, aí a prefeitura acaba inaugurando o Teatro de Câmara e mais adiante o Centro Municipal de Cultura para os 2 teatros, o Almoreira e o Renascença. O Teatro de Câmara, eu participei desse processo, aí já trabalhando na secretaria, e me lembro que o secretário Lamarca me disse, olha, se nós tivermos 10 anos com isso aqui, você pagou, tranquilo? O teatro está aqui há 50, 60, 70 anos. Já sofreu 2 reformas, o espaço está ali, melhorando a qualidade e tudo. E aí entra esse sistema. Eu acho que naquele momento ali a Secretaria Municipal de Educação ela foi fundamental para dar também um apoio, porque a maior parte dos espetáculos do província foram feitos no então Novel Teatro de Câmara. Entrelaçada, né? E se não tivesse esse espaço ia ser complicado para vocês fazerem. O província era quase locatário maior. Até porque não tinha muitos outros grupos. Não tinha muitos outros alternativos. A gente ensaiava na Câmara. Não era só de chegar alguns dias antes para botar, para estrear. A gente ensaiava na Câmara. E é diferente, você ter um lugar para se apresentar, você cria um público cativo. Até o grupo tá quente, todo mundo já sabe, vai lá. Isso muda as coisas. Depois, claro, a prefeitura acrescentou, eu lembrava ontem no nosso debate, o carrossel de cultura, a tenda de cultura, onde vocês fizeram espetáculos também, que era não trazer o pessoal para o centro, mas ir até o lugar das periferias com uma linguagem próxima deles, deixar eles entender, chegar perto dessas coisas. Aliás, eu não sei, vocês têm experiências disso lá? Vocês fizeram muito espetáculo lá no centro, né? Fizemos o Fabulário. O Fabulário que vocês criaram para isso. Foi criado para as tendas de cultura, porque a prefeitura chegou com esse projeto e nós dissemos, vamos apresentar uma proposta. É porque pagava tudo, né? Pagava tudo. Essa é a grande vantagem. Eram espetáculos comprados, na verdade. Esse era o sistema. E é bacana como vocês também tinham os seus interesses, mas aparecia uma oportunidade, vocês também não se negavam a uma flexibilidade de mudar, assim, para a direção coletiva. E antes de entrar nessa segunda fase, vamos dizer, o sonho de uma noite de verão foi no Câmara também? Porque
porque eu percebo, assim, olhando de fora, que teve uma construção dos 2 primeiros espetáculos, e aí teve o Sonho de uma Noite de Verão, que foi o teu primeiro espetáculo como atriz, né? Como atriz Do Província. Do Província. sim. E aí, eu lendo sobre o espetáculo, nossa, também pra mim, assim, olhando de fora, parece que ele traz um marco, né, na questão do espetáculo como um produto, a coisa da comercialização, vamos dizer, divulgação de cartazes na rua, teatro é festa. Eu achei incrível aquilo. Isso é Eu queria que muito vocês por falassem causa um pouquinho. das pessoas que trabalhavam conosco. Eram amigos que trabalhavam na parte de publicidade. Paulo Renato da Almeida, Sim. Raquel e Adela Marcovici. Eram muitos nossos amigos. A Raquel, 2 metros e pico de altura. As duas. As fantásticas, as 2 mulheres que elas Da faziam importância, né, que tu teatro. estava dizendo do Incrível, teatro, do incrível. jornal, ter esse Passa a ser um apoio, produto apoio. de marketing realmente, não é mais E uma a coisa. Vem, Adela, pelo amor de principalmente. Deus, não, vendia o troço, fazia A projetos. Adela principalmente tratou o Sonho de uma Noite de Verão como um produto a ser divulgado, a ser vendido. Aí ela criou esse slogan, teatro é festa, o que é uma coisa muito verdadeira. Que teatro lindo. sempre foi festa. Que na época foi criticado, mas Foi hoje muito seria criticado como mais do que algo, verdade. Tradição elizabetana, o teatro elizabetano é uma festa. Era isso. Shakespeare colocava nesses termos. Mas nós fomos muito criticados como sendo alienados, porque o teatro não era festa, o teatro era política. Como se não Combate. fosse político, Como se não fosse o ato de o estar ato no de palco estar no também. palco. Exatamente. E a proposta estética também foi pensada para chegar na juventude, o que é Total. também uma outra proposta super importante a gente pensando naquele período. E ali no Sonho de uma Noite de Verão, além do tipo de encenação, eu acho assim que a grande figura que nos impulsionava era o cenário. Porque era um cenário elizabetano. Tinha uma rampa que ia lá na entrada do teatro, atravessava a plateia toda no corredor central e abria no palco. Então fazia o T do teatro elizabetano, tá? Que nós fazíamos. Tinham aquelas torres assim, de estrutura assim, do lado, né? E se escalava aquilo e descia aquilo, era uma coisa muito engraçada. Às vezes, eu me lembro, tinha esses são os casais, né, dos namorados e tal. Eu atuava com um deles e ele dizia, eu não posso subir nisso aí, eu não vou subir, hoje eu não entro em cena. Ele disse, vamos lá, vai comigo. Se tu não for comigo, eu não consigo fazer. Era o jeito de convencer o cara a entrar em cena, porque elas eram muito altas realmente. E os né? figurinos também tinham uma proposta estética bem diferenciada. Figurinos do Aires Ilhas. Ah, era do Arinhas. Que era uma coisa punk, uma pegada assim. Uma coisa. Punk não era muito a época era os Beatles. Aham. Então tinha uma coisa meio hippie Ah, nos figurinos. Principalmente porque nós tínhamos 4 personagens que eram jovens, né? Os 2 casais namorados, que estavam vestidos com camiseta, com calça jeans, com sandália, uma porção de berloques. que Eu se peguei usavam referência na point de época. um outro espetáculo que teve, acho que lá mais adiante, depois Província, não. Todo mundo acho. Tá, mas é isso. Então, e aí o Sonho de uma Noite de Verão possibilitava isso. Então o figurino que era do Arinhas foi criado, eu pedi para ele que houvesse uma alusão à juventude da nossa época. A nós éramos jovens nessa época. Todos nós usávamos camiseta, todos nós tínhamos brinquinho, todos nós tínhamos coisinhas penduradas, aquelas camisetas bem curtinhas que deixavam a barriga de fora. Sim, tinha uma identificação. Fora que vocês eram muito bonitos também, né? A gente podia deixar as barrigas de fora, hoje não dá mais. Exatamente. Calça boca de sino. Então tudo isso entrou no Sonho de uma Noite de Verão e nós conseguimos realmente chamar uma plateia jovem em peso, em massa. Claro que teve Primeiro o último dia. Isso em 73, 71, sim. Hoje isso ainda é um desafio no teatro, Muito trazer essa... envolvente. Eu lembro Exato. no final do espetáculo, que eles casam, né? No final, Sim. então assim, eu me lembro descendo da rampa, assim, com o Roberto e a Suzana vinha atrás, o Beto Ruas. E a Suzana vinha atrás com um namorado, né? Que era um outro.
Carlos Zé Renner. Carlos, era esse que não queria descer lá na torre. E nós descendo assim, eu me lembro que passávamos, e o Beto era marido da Suzana na Vila Real, sim. né? E eu com ele, assim, descendo, e o público, ai, que coisa mais linda, olha, amorosos, eles são namorados, eles são, eu vi as pessoas Fazendo apostas. E a Suzana era do outro furiosa casal. lá atrás, dizendo, Ali, o marido né, é meu! Ela furiosa atrás. Mas era muito... Tinha coisa da música também, né? Que Tinha coisa da dialogava muito com música o também, período. sim, música dos Beatles, principalmente, né? E tinha também uma outra coisa, né? Quem mais? Vou falar da minha experiência. Eu era professor de teatro, todos nós éramos professores, mas eu especificamente era professor de teatro no Colégio Israelita Brasileiro. Aí o que aconteceu? Eu levava os alunos nos espetáculos. Já tinha um público. Tinha um público cativo. Se não vai, tira zero. O Sonho de Mauro de Verão era uma história romântica de dois casais de jovens, né? Praticamente adolescentes. Então, E foi uma grande produção, porque eu tô vendo o elenco ali, tinha 10, 12 pessoas. Pô, Dá pra pensar em produção realmente. Essas duas meninas, elas realmente fizeram essa coisa fantástica. Elas tinham uma ideia do que é uma produção, um produto para colocar à venda. Bom, então o elenco podia cuidar desse elenco, né? Se não tiver que se preocupar com produção nesse sentido, Não, elas cuidavam de a dela precisa da coisa, ela procura. e a diferença que Essa é isso diferente. trouxe pro Porque trabalho como antes todo. nós fazíamos tudo, nos envolvíamos com divulgação, com produção. Na Sonho de Verão, a Della Margovice disse: eu não quero que o Luiz Arthur se preocupe com produção. A produção vai ser feita por nós, ou com divulgação. E ninguém se preocupa. Foi a primeira vez que a gente teve um esquema. Sim, até bilheteria a gente fazia, né? Quando não estava no elenco, a gente fazia bilheteria, todas as outras faziam Esse tudo. não. Sim. Parece que ali consolidou assim, o potencial do grupo. A Suzana sempre lembra do primeiro dia de ensaios. A gente fez a leitura do texto naquele espaço que tem atrás do palco do Teatro de Câmara. Tinha a mesa e em cada cadeira tinha um texto encadernado. Tudo isso produção da dela. A gente botava aqueles mimeógrafos Produção da Suzana. álcool para poder estudar os textos. Dessa vez tinha um texto bem impresso e encadernado. Quer dizer, foi realmente uma experiência nova e seminal para o grupo de teatro província. E aí eu acho uma coisa que tu está falando antes, a questão da prefeitura municipal, né? E na verdade tinha uma espécie de um trabalho de guerrilha de ocupação de espaço, que era o Ivo Bender, o Luiz Oswaldo Leite, né? Que era um ex-sacerdote jesuíta que tinha abandonado a platina, que se tornou depois um grande professor de filosofia. A Rosa Maria. A Rosa Maria Marias, que era administradora, mas que tinha muito. A Vânia Brown. Sim. O próprio Jairo, O próprio Jairo. eu que vim para fazer a parte de imprensa, mas que me metia em tudo também, que na verdade a gente também criou um outro grupo ali que se reunia com esse grupo. Então tinha artes plásticas, entrou mais o pessoal do cinema, tinha o pessoal da música, na pena do Carrossel de Cultura, tinha os shows de música, o Carlinhos, que inclusive fez shows memoráveis, né? Então realmente é incrível a gente pensar que em plena ditadura e talvez os piores problemas, os piores momentos da ditadura, a gente conseguiu resistir, conseguiu ocupar esse espaço, conseguiu fazer. Sim, vocês tiveram pilares, né, que conseguiram estender essa teia para fortalecer o grupo, que por si só, se não tivesse esse apoio, não teria Ia força, né? ser difícil, não era possível, se não tivesse espaço, não tinha, se não tivesse patrocínio, não tinha, era mais difícil. Né? Essas pessoas todas realmente possibilitaram, viabilizaram, né? O sistema, olhando assim para trás, a gente se dá conta de certas coisas. O sistema era da venda de espetáculos, não havia patrocínio, no sentido da prefeitura dar o dinheiro para a gente fazer uma peça, não. A gente fazia os recursos, a gente se virava em quatro, assumia dívidas e depois apresentava os espetáculos. O
os espetáculos apareciam como compra. A prefeitura comprava a SMEC, comprava os espetáculos. Nós fazíamos uma temporada. E aí, com esse dinheiro, a gente salvava os dívidas, se remunerava um pouco, inclusive. Se remunerava Alguma coisa, um mínimo. E tinha do lado da prefeitura, tinha, né, eu já tu chegasse a fazer alguns espetáculos assim também, fora do província, tinha o DAC, SEC, né, o Departamento de Arte de Arte e Cultura da SEC, da Secretaria de Educação, né, que era a Antonieta Baroni, né, que coordenava isso. Tinha um secretário que era um milico lá, capitão, major, mas não se metia muito na coisa. A Antonieta que tocava, e aí se fazia as excursões para o interior, utilizando a infraestrutura das delegacias de educação, das DEs, se montavam os roteiros. Eu lembro que eu fui viajar para não sei aonde, onde o Luiz Arthur ia estrear um espetáculo. Peguei meu carro, por um outro momento peguei um ônibus para assistir as estreias, fazia inclusive estreias. A Salamanca do A Geral. Salamanca foi outro espetáculo. Não é um espetáculo da província, mas eu continuava trabalhando na província, porque a Salamanca fez temporada logo depois do Sarau das 9h11 no Teatro de Câmara. Eu dirigia a província e dirigia a Salamanca, que era uma produção do Zé de Abreu. E a gente estreou nessa programação do DACSEC em Jaguarão. E lá fui eu para assistir o espetáculo, para depois fazer Isso o é muito bom, eu comentário. tava vendo alguns espetáculos da Lena também que tu... Isso. Eu acompanhava, na Fazia medida vídeo, do possível, eu Também acompanhava. vi. Claro, escolhendo somente esses grupos que a gente sabe que Sim, valia tinha a pena referência. sair de Porto Alegre para assistir, né? Mas ele tinha que montar uma infraestrutura também para poder fazer isso. E aí que eu digo, eu acho que na verdade foi importante esse tripé, né? O grupo e a infraestrutura da partidudade, o sistema de mídia, que era basicamente jornal, né? Jornal, que era livro fundamentalmente, e que era atuante, era mais do que você cobrir. Você tinha uma certa militância com isso. E a parte do poder público, apesar de ser ditatorial, tinha essas brechas que a gente aproveitava. E tem uma coisa também da formação que eu acho bem forte no grupo, as tuas formações no exterior, né? Então, isso é muito legal pensar que uma pessoa do grupo ia para fora, voltava e alimentava o grupo com aquilo. E na virada de fase, né, da primeira para a segunda, eu acho esplêndido a ideia do curso sobre tendências do teatro contemporâneo. Nossa, olhando assim, a gente pensa que demais isso, né? Vocês fazem a proposta de um curso que ao mesmo tempo é espetáculo, que ao mesmo tempo que é um desafio para vocês, né, de estudar e dar um curso, também formar pessoas interessadas, assim, falem um pouquinho sobre isso. Não, foi um momento em que houve essa transição da fase 1 província para a fase 2, que se propunha ter um programa estético e ideológico. É uma coisa muito incrível. Quando a gente resolveu mudar e criamos essa revolução interna no grupo, aí nós ficamos diante da questão: o que é que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso primeiro trabalho? E é muito difícil pedir uma responsabilidade que nós próprios nos colocamos. Então nós pensamos o seguinte: em vez de fazer uma nova peça, um novo espetáculo, vamos fazer uma revisão dos nossos conhecimentos, da nossa vivência de espetáculos. Vamos fazer um estudo que se transforme também em espetáculo, mas que seja também algo didático, pedagógico para um público que venha assistir, escutar uma pequena conferência teórica explicando tendências do teatro contemporâneo, Stanislavski, Grotowski. Eram 3 dias, portanto, e depois dessa pequena conferência havia uma ilustração cênica, havia uma cena montada segundo o método de Stanislavski, era um conto de Tchekhov, havia uma cena de Brecht, da Antígona de Brecht, e havia um trabalho de laboratório coordenado pelo José Ronaldo Fabrino sobre Grotowski, sobre o tipo de formação de ator, que era muito corporal do Grotowski. Nós não ousamos
criar um espetáculo à la Grotowski, porque nenhum de nós nunca tinha visto. Grotowski era um nome que a gente ouvia falar, que a gente lia a respeito. Mas os exercícios. Vocês dele, encararam isso, de compartilhar o que você sabia. o que a gente sabia, o pouco que e sabia, era isso é os. muito A bacana. formação de um ator grotowskiano é no mínimo de 7 a 9 anos, né? Mas nós fazer tínhamos aquilo. acesso aos exercícios, Sim. tinham sido, inclusive publicados, eu acho que ainda não em português quando nós fizemos, Não. mas já tinha em inglês, já tinha em italiano. A gente, me lembro, a versão em italiano, quem chegou com a versão em italiano foi Olga Scheffelbel. Olha só. E assim nós nos viramos em 4 e traduzimos Na cara e na aquilo, coragem, na cara e fora. na coragem Isso e fomos, porque Grotowski estava sendo muito falado. E tinha muito pouco material sobre Grotowski ali, depois disso, inclusive, porque eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui fazer um trabalho que era assim, tinha que fazer todas as montagens do Prometeu Acorrentado, então eu tinha que pesquisar, levei horas naqueles filmes assim, para fazer o levantamento de todas as montagens, e eu precisava do Grotowski. Eu digo, ai meu Deus, eu não tenho nada do Grotowski. Aí eu fui na biblioteca e pedi, ela disse, nós não temos o Teatro Laboratório aqui. Eu disse, não tem aqui, Chicago? Eu disse, não, mas nós temos em Los Angeles. Eu digo, ah tá, mas quando chegar aqui eu já apresentei o trabalho. Ela disse, não, amanhã de manhã tá aqui. Na época era. Para nós, oh meu Não Deus. tinha internet. No dia seguinte, não, no dia seguinte, na biblioteca, eu peguei o livro. Fui à mesma hora para uma sala de xerox, xeroquei o livro inteiro, que eu tenho até hoje, porque não tinha material. E da importância de vocês, né, como grupo Província e também como formadores de uma geração de artistas que não teriam contato ainda com esses autores se não fosse por essa via. E eu acho que ali também nesse curso tem assim, o esboço da pulverização da direção, né? Porque cada um ficou responsável por um desses módulos e isso aí vem depois Exatamente. Desemboca na experiência da criação coletiva. Que eu acho que é o cerne ali, né? Assim, essa criação coletiva. Fala, Graça. Eu Fale não tudo, não acredito esconda nada. nisso. É que eu sou muito expressionista. Eu sou muito expressionista. Só existe uma consciência, a do diretor, que é o criador. E eu, que sou diretor, estava dando toda a força para a criação coletiva. Estava abrindo mão da minha autoridade como diretor. Queria fazer uma criação coletiva. E fizemos. A família Muito Família era uma criação coletiva. Sim, mas tu dava a ideia. Improvisem sobre tal coisa. A gente improvisava. Depois ficava esfregando por ali. Exatamente. Ficava convencendo. Horas e horas, fazia várias versões. Quem é que escolhia a versão? Era ele. Mistura essa com aquela. Quem fazia isso era ele, não era Mas nós. não era por uma coisa de autoridade ou talvez seja uma autoridade conferida a mim pelo grupo. O grupo esperava. Pois é. Se construiu naturalmente essa liderança. Então, eu não acredito nessa criação coletiva, porque se acontecesse, meu Deus, que briga que ia ser, porque cada um tem uma ideia e ficam se esbofeteando. Na verdade, nós fizemos a família de forma bastante pacífica. Era uma vez uma família, muito família, era uma vez uma família que disse não. Exatamente. E foi criado de uma forma muito pacífica, mas na realidade eram propostas cênicas muito simples, muito básicas. Não tinham propriamente vamos dizer, uma exigência técnica do ciclo teatral, mais específica. Então funcionou muito bem. Aí não dava tanta discordância. Cada um fazia o que queria, mas ele juntava tudo. Eu apontava determinadas coisas e as pessoas concordavam comigo, porque eu tinha esse olhar assim, mais de diretor. Então era uma coisa que vinha para o bem do trabalho. Mas aí o problema se tornou problema quando nós resolvemos aplicar a fórmula da direção coletiva, da criação coletiva, a um texto pré-existente. Não era uma dramaturgia criada por nós. E fomos buscar em Lope de Vega, no Fuente de Verruna, que é um texto que tem toda uma mensagem política.
E aí foi o caos. Mas o Era Uma Vez Uma Família Muito Família também lançou várias propostas totalmente inovadoras aqui para a cena local, né? Sim. Antônio, tu assistiu esse espetáculo? Eu assisti, imagino como espectadora na época, né? A gente não tive a oportunidade de assistir, mas devia ser também uma coisa muito inovadora, porque tinha a proposta de sorteio dos personagens. Era Tu lembra, nós Antônio, tínhamos que saber Eu assisti umas todos. 2, 3 vezes. Porque sempre era diferente, né? Nós tínhamos que saber todos os personagens. Porque na hora de Uma começar, roleta. a roleta chegava É. e digo, hoje eu faço a irmã. E dava um frio na barriga, graças assim, de saber o que tem a Eu ser descubro aquela na noite. hora que eu vou fazer. tu entende? Mas todas estavam preparadas, Claro. todos estavam preparados para fazer Todos todos os papéis. personagens, femininos ou Isso é masculinos. supra-sumo da competência. Eu me lembro do personagem da mãe, a cena da mãe dessa família era uma entrevista feita pelos outros atores com a atriz que fazia a mãe. E o público também era autorizado a fazer perguntas. Cada uma delas criou uma mãe completamente diferente da outra. Era fascinante. Sim, por isso que o Antônio assistiu 3 vezes. Nesses momentos que eu assisti espetáculos diferentes, era outra coisa cada vez. Mas veja, também tinha um clima naquele momento de fazer esse tipo de coisa. Tinha o Arena, o Oficina em São Paulo. Eu me lembro, por exemplo, o Graça Senhor tinha uma noite, depois tinha que voltar na outra noite. Você vai começar uma noite e continuar na outra. O que o nosso grupo aqui não tinha, como o Luiz Arthur falou sempre, era a agressão ao curso. A interatividade era sempre muito legal, muito tranquilo. Lá com oficina tinha uma certa agressividade, porque eles queriam obrigar a gente a entrar. Muita gente não queria assistir. Roda Viva, meu Deus, é uma luta. Exatamente. E a outra coisa foi que em 74, 75, surge o Asdrubal, trouxe o trombone. Também é uma experiência importante. Ou seja, na verdade não era só oficina. Agora, sem oficina, nós não íamos participar desse sistema todo. O oficina nos colocou, digamos assim, na contemporaneidade das coisas que estavam acontecendo. Com o Asdrubal era o Rio, o oficina São esse Paulo e público, nós então, que aqui. assistia a vocês, de certa maneira, já era um público preparado, assim, para essa experiência? Acho que não. Que tipo de experiência Para essa lá ou experiência? aqui? Não, aqui, assim, aqui. não, né? Acho que É isso não. que eu tô pensando. Foram se Aham. preparando à Sim, força com as nossas propostas. No Mas caso, nunca com violência, mas eu não lembro de violência também no Alternativa, no Arena, não existia Porque o violência público ficava no palco, né? O que já é, o público ficava no também palco, uma... que já realmente Novidade, era uma né? novidade. A gente colocava arquibancadas no palco, nos 3 lados, no fundo desse espaço cênico era a plateia vazia, né? E fazíamos a cena para essa arena de 2 lados. Era uma interação com o público, né? Era uma interação, mas nunca com violência. Eu assisti Roda Viva em São Paulo, meu Deus do céu. Era uma coisa violentíssima, assim. Eu lembro que como eu me dava com o público, no intervalo eu ia pro banheiro e as pessoas combinavam, quando chegasse a hora a gente fazia isso. Aí eu ia pra gente, se preparem, porque eles vão entrar. Era uma coisa impressionante. Impressionante, a violência física. Isso em Roda Viva, né? Isso em Roda Viva. Graças a Senhor não tinha propriamente violência, mas tinha realmente um apelo muito forte de levar espectadores Tu pra traz cena. um comentário, Eu acho que acho. não sei se o teu texto é de um dos relatos, mas que o fato de vocês serem professores também, né, influía nessa decisão de as coisas não serem violentas, forçadas. Essa violência não tinha razão. Uma crença de que era preciso criar um ambiente propício a que essas pessoas do público que estavam sendo solicitadas se sentissem bem para fazer alguma coisa, seja o que fosse. Eu já achava isso criminoso, porque pedir para uma pessoa do público subir ao palco e fazer alguma coisa, coitadinho. Ele não sabe o que fazer, ele não ensaiou, ele não sabe o Não que foi fazer. feito pela província. Aí, de repente, assim, tá, então agora tu desce, que nós vamos terminar a peça.
Nós nunca fizemos isso, de explorar o público dessa forma, né? Eu vi que tinha pedido de fichas, uma coisa Sim. mais tranquila, Soft. né? Mais soft, assim. Respirar juntos, vamos respirar Fazer juntos. meditação. Então a gente se ligava, respirávamos juntos. Divide o texto para nós, aí a gente dizia o texto conforme eles tinham dividido e tal. Era uma interação assim, mas eles ficavam na plateia. Que eu acho Mas era uma plateia em cima da plateia. Sim, né? mas Era mesmo arquibancada assim. era em cima da plateia. não, mas botar uma criatura crua assim num espaço cênico é violento. Eu achava violento. Assim. Mas nunca foi muito assim. Eu vi, graças a Deus, que era naquele tipo de espaço de oficina de dois lados. Uhum. Do público dos dois lados. Era muito fácil essa passagem. Eu e a Maria Luísa Martini assistimos juntos o espetáculo, participamos de determinadas coisas que eram propostas, e aí voltamos para Porto Alegre e trouxemos essa referência. Montamos na. Me lembro que a Ana Maria Taborda, inclusive, escreveu um artigo a respeito, que a gente assistiu também. E aí fizemos a família muito família, com esse background assim, de informação. Texto totalmente coletivo. Um texto totalmente coletivo. Esse A improvisação era o forte, né? E vocês já estavam muito preparados também, desde o curso pois é. de teatro, né? E tinha Exercícios o de... sarau também tinha muito Sim. improvisações. Nós somos a geração que se criou estudando, que estudou teatro com muita improvisação. Sim, daí tanto que quando tu ia falar ali, né, que vocês tiveram depois um texto lá no século de ouro espanhol, um texto barroco, foi mais difícil talvez até por isso, não sei, da questão da improvisação não ser tão livre, assim, Na porque verdade, tinham... não, na verdade nós tínhamos experiência de montar textos clássicos, pré-existentes. Né? O que não funcionou foi a ideia de criar coletivamente a encenação de um texto que já complexos, existia. mas... Porque o que terminou acontecendo é que se criava uma espécie de uma disputa de propostas, de marcação, de encenação e coisas. Cada um dava uma ideia. E qual vai ser a ideia que vai vencer, né? Que vai predominar? Então, às vezes se criava situações delicadas, assim, nesse sentido. Eu me lembro de uma vez que nós votamos qual seria a melhor opção. Então, o que aconteceu com o Fuente Oportuna é que nós perdemos tanto tempo nesse tipo de problemática que nós conseguimos levantar o espetáculo. O espetáculo estava levantado, o espetáculo, a encenação era limpa, como sempre foram todos os trabalhos do provincial. Mas não pudemos aprofundar a interpretação, principalmente a interpretação. A encenação, a gente levantou. É que foi um tempo muito curto, eu tava vendo ali, né? Olhando assim, vocês tiveram 10 anos, mas 15 espetáculos. Puxa, é uma produção bem grande, então alguns eram no mesmo ano. Então imagino que eu vi ali que tu escreveu o número de meses, não lembro agora, mas era isso, acho que sei lá, 3, 4 meses, é um período curto pra montagem, né? Exatamente. Mas a gente fazia. Só fazia isso, né? Porque ou dando aula ou ensaiando. Vocês já eram esse tarefadíssimos. E a questão dos convidados, porque sempre tiveram grandes influências de pessoas que não eram do grupo, mas ao mesmo tempo acabavam sendo, né? Sim, havia isso. Tinha pessoas, por exemplo, que eram muito ligadas, tanto profissionalmente como afetivamente. Cecília Lizebato, por exemplo, uma excelente atriz, foi nossa colega no CARA de idade e trabalhou com o grupo de teatro província como atriz convidada. Mas era uma convidada que não era tratada com luvas de pelica, ela entrava no bolo ali. Teve experiências diferentes. Porque no Brecht, que nós montamos, que a Maria Helena dirigiu, ela trouxe 3 atores profissionais. Primeira Então, fase, profissionais, né? tanto nós. Pois Da é, nossa geração. mas trouxe 3. Só que esses 3 não faziam nada. Nós fazíamos tudo.
Eu me lembro de uma assim, ai, a minha meia furou. Aí a Isabel, pode deixar. Tirou a dela e digo, põe a minha que eu ponho essa aí. Imagina, não faziam nada. Eles vinham do sistema do estrelato e nós éramos ensemble. Nós fazíamos tudo e eles não. Ficavam só olhando. Sim, isso aí foi ali na primeira fase, né? Então acho que isso também foi uma escola para vocês se entenderem, né? O que a gente quer, o que não quer, como a gente quer operar, talvez. Não foi a primeira fase. Esse foi depois, é verdade. Mas eles, os três, eram alienígenas. Sim. Nós éramos um grupo, eles não, eram 3 atores colocados ali. E os 2 sistemas de atuação se chocaram, né? Porque o estrelismo, o estrelato é uma coisa e o ensemble é outra. Não, e aí vocês já tinham passado pela experiência coletiva, né? Então, Sim. Já como se fosse uma ida e vinda. É interessante porque os espetáculos também, cada um propunha assim, formatos diferentes, então vocês também estavam sujeitos a essas oscilações e adaptações. Mas eu poderia dizer que houve atores convidados que se adaptaram, integraram completamente. A Cecília foi uma, Cecília Mesclado, também a Sônia completamente integrada com o nosso trabalho. E houve essa experiência do Greta em Câmara, em que havia 3 Vocês já estavam no movimento de grupo que Não, e a condução da Lena era diferente. Eu ia dizer, talvez também A pelo condução da fato Lena era muito diferente. vocês de certa forma deram um passo lá para a primeira fase, Sim, né? exato. A figura de uma diretora porque a Lena que não era estabelece mais as coisas. parte do grupo, ela tinha sido na primeira fase. E nessa segunda fase, nós queríamos trazer ela de volta. Pois é, porque tem uma negação da proposta do trabalho dela, né? De uma diretora que centraliza bastante, e aí vocês, ao mesmo tempo, não, mas vamos comprar essa Porque ela proposta era boa de novo. demais. Muito boa. Era isso que eu queria que vocês fizessem. É terrível, ela é cruel. Eu me lembro de estar ensaiando com a Arines. Chegou um ponto em que ela nos massacrou tanto que nós saímos assim, fomos no banheiro. Não, ainda não, antes de ir. Eu chorava em cena para conseguir fazer o delator. Né? Então, porque ela não aceitava. E fazia de novo. Muito bem, agora vocês vão lá no banheiro, lavem o rosto e voltem para fazer a cena. Era de uma crueldade brutal, assim, ela queria mínimo. Tá? Mas fizemos. Ficou legal. Sim, eu acho muito legal que foi nesse espetáculo que a Suzana, que era uma atriz reconhecidamente, o Luiz Arthur me falou isso, né? Cômica, e aí é colocada num papel dramático e é desafiada e desempenha isso, assim. Maravilhosa, gente. Então, sim, os prós e os contras. Era Helena. linda, assim. Ela e o cabelo maravilhosamente, que era o grande dom da direção. Ela conseguia ouro em podas, né? Com algum sofrimento. Com algum sofrimento. Ela me falou numa entrevista, não me interessa muito o que o ator sabe fazer, me interessa o que ele não sabe fazer. Cavocada. Cavocada. E o sarau foi o ápice também, né? O sarau das 9 às 11. O sarau teve uma longa história, né? Teve o primeiro, que foi o sarau das 9 às 11, depois teve a maldição do Vanilheiro. Porque a maldição do Vanilheiro era o quadro do sarau. Né? O sarau tem uma importância em diversos sentidos. No sentido de das experiências de linguagem, porque ele foi feito logo que eu voltei do mestrado nos Estados Unidos, onde eu tinha mergulhado de ponta cabeça no teatro experimental e feito mil workshops com as pessoas, com os grupos da época. Então eu trouxe todo essa experiência, essa vivência. E no sarau das 9 às 11 eu resolvi, era um espetáculo de quadros, né? Uma rolagem de quadros. Cada um dos quadros nós experimentava, eu lançava uma proposta, uma coisa que eu tinha vivido, vivenciado, visto, exercitado nos Estados Unidos. E o melodrama foi uma dessas coisas, uma dessas propostas.
escreveu muitas peças e montou muitas peças. Eu assisti muitas peças. O teatrinho que ele tinha na Sherman Square, em Nova York. E ele tinha esse lance da paródia de gênero, de pegar um gênero como a ópera wagneriana, como o melodrama francês do século XIX, e criar uma paródia com essas linguagens muito codificadas. Né? O melodrama, particularmente, me interessou muito, porque eu tinha todo um background, a Graça da Vida, junto de novela de rádio. Eu escutava muita novela de rádio, que era cheia de tonalidades melodramáticas. Né? Então, eu queria que um dos quadros do Sarau fosse uma paródia de melodrama. É o último, era o mais longo de todos, e assim nasceu a Maldição do Carneiro. No Sarau, nós tivemos uma grande colaboração, que foi o Caio Fernando Abreu, que era amigo do grupo. Que assinou a dramaturgia comigo. Exatamente. Ele assinou a dramaturgia comigo e ele era ator do espetáculo. Então nós escrevemos juntos o Sarau, A Maldição do Carneiro, que era o último quadro do Sarau, onde se fazia uma paródia de melodrama. Mas eu digo assim, uma paródia a sério, no sentido em que a gente não fazia um deboche de primeira instância. É difícil de explicar. A gente tentava mostrar como é que se faziam as interpretações. Você usava a engrenagem vocal, um melodrama. Mas é claro que era uma coisa tão fora de moda, tão exagerada, calcada no exagero, no excesso, no emocionalismo exacerbado, além de histórias completamente inverossímeis, que o resultado era cômico. Não havia outra alternativa. Então a gente fazia a sério, porém o resultado final era cômico. As pessoas viam muito, era o quadro que as pessoas mais gostavam. A Graça tinha uma personagem icônica que eu sei, né? Conta aí, Graça. A Ágata era uma Ágata. Naquela época eu estudava, eu fazia outro curso também na universidade, né? Então Fazia biologia, sociologia. Eu era assistente, eu tinha uma bolsa na medicina. Na medicina, que era de histologia, eu me lembro que eu saía, encontrava amigos assim, na arquitetura, e dizia, tu tem que vir com essa roupa fedorenta, porque eu vinha da histologia, que tem um cheiro de formol, assim, que é uma coisa horrorosa. E eu sabia pipetar, então o espetáculo começa, né? Com a Ágata, com uma pipeta que era um troço desse tamanho, assim. E eu ficava pipetando e dizia, 1, 2, 3, ele manteve o 3, porque eu tava fazendo que era junto com a pausa, não era 3, era Tereza, eles conservam Tereza. E ela tava botando veneno, colocando veneno pra no chá do Marquês, não, do Conte. E no caso, ela começa de frente, e nós ensaiando naquela sociedade italiana. Sim, nós ensaiávamos aqui na Calcuro, lá. né? Nós ensaiávamos lá. E ai, eu tava assim, era frio, mas me dava um calor horroroso, aquela coisa do ensaio e tal, e eu tava de casaco. Eu tirei o casaco, eu não te largar, e eu embolei ele assim, botei atrás e disse, ele vai me matar se eu fizer alguma coisa com esse casaco. E eu entrei, quando eu me viro com a Ágata, se vira, tinha aquela corcunda assim, e ele disse, conserva. E a Ágata ficou corcunda, em todas as montagens ela ficou corcunda. Aí se criou um figurino com uma grande corcunda atrás. Mas era muito divertido, porque se improvisava muito, se jogava muito com a voz, né? Com a voz dos cachorros, né? Astrotasmo deu Belfegor, Lúcifer quietos! Era coisa maravilha. Era uma maravilha. Os cães, todos os demônios, né? Isso era coisa de Gubender, com esses sinônimos dos
os demônios, né? Mas era muito divertido. Eu acho que marcou uma maturidade do grupo também, do trabalho de vocês, né? E a recepção foi muito boa. Foi, desse e aí um espetáculo, dado foi. que eu acho que de novo leva a gente para a questão da qualidade da encenação, né? Porque dizer esses nomes todos sem gaguejar precisa muito ensaio, né? Porque é o tipo do trava-língua, se a gente errar não tem problema, mas em cena tinha que funcionar. E se não funcionar, é um desastre. Sim. Você tem que ser capaz de dizer a frase com todos esses nomes, né? Isso demanda, evidentemente, um preparo de articulação, né, que poucos atores são capazes de fazer. Ainda mais com a entonação e obviamente tem que ter uma respiração para fazer essa prática. Para respirar aqui, é nesse, então não pode ser outro. Mas fomos treinados. Isso é a diferença, realmente, do Novelas comercial. de rádio, a Maria Fernanda, eu assim fazia todas as informações dela. E é engraçado porque vocês têm uma super formação, tinham uma super formação, muita técnica, mas o trabalho do província não é um trabalho cabeção, né? É uma coisa sempre que está dialogando com o que está acontecendo, com as temáticas que vocês levavam. E tu falou da sociedade italiana que deu apoio para ensaiar. Como é que eram esses apoios que eu acredito que sempre foram fundamentais, né? Sim. O doutor está falando um pouco da secretária da prefeitura, mas com certeza outras entidades privadas também ajudaram, né? Como, por exemplo, o Círculo Social Israelita. O Província começou no Círculo Social Israelita. Os 2 primeiros espetáculos foram feitos lá, com o apoio deles. Foi o Olho Vivo de Cabeça, dirigido pelos Paulos Gonçalves, o Peter Sheffer, e o Amante do Harold Pinter, dirigido pela Helena Lopes. Esses 2 espetáculos foram criados no Círculo Social Israelita. Nós tínhamos essa parceria com eles. Havia a SPEC patrocinador naquela forma de Comprar o espetáculo. comprar o espetáculo. Tá? E aí nós passamos a fazer o teatro de campo. Depois desse primeiro israelita, nós passamos a fazer esse espetáculo de teatro de campo até o Sarau das 9 às 11. Então, o Bicho do Homem era no Planetário. E essa história do Bicho do Homem dirigido pelo Planetário. Trajetória da Iris, e ao último trabalho a comunidade da Luiz, a comunidade foi dirigido pela Fundação e estreado no Teatro Nacional. Sim, foi 10 anos. E vocês não tiveram uma 7ª, mas teve o momento da casa, né? Sim, Que é uma experiência também, mas já foi um pouco mais pro final ali. Casa, não lembro ali a data, Foi 70, na metade dos anos 70. Na Mas metade a casa. Exatamente. Exatamente. Porque na realidade a casa não era que era centro de aprendizagem, aprendizagem, sensibilização, centro de arte, arte, sensibilização e aprendizagem. Isso, aprendizagem. Na realidade, havia 3 casais do província que moravam na casa, que era uma casa de 2 na sala, eu acho que deve ter 1 ou 2. E 6 pessoas de província moravam ali na sala do seu quarto. Mas outras pessoas não, por exemplo, a Graça não morava lá, o Barbies e a Isabel moravam na casa deles. Mas a gente ensaiava. Era isso que eu ia perguntar. Nesse período, quanto tempo durou a casa? Tá. Então, nesses 2 ou 3 anos, vocês tinham uma sede? Uma vamos dizer sede. assim. A gente ensaiava lá. A máscara da face. Foi a única forma de sede fixa que nós tínhamos. A casa que não
trabalhar e dar aula. Né? Nós dávamos aula, nós dávamos cursos de teatro, Sim. de expressão corporal, de improvisação. Sim, mais uma vez a ideia de compartilhar, de formar. Isso, exatamente. E dialogar muito com também o ideal de um período ali dos anos 70 de vida em comunidade, de troca. Exato. Que a gente nunca chegou a concretizar completamente, mas nos aproximamos. Isso foi o máximo, mais longe que nós fomos, foi durante a casa. Essa ideia. Não, graça. Nunca tive. Vocês chegaram a apresentar alguma coisa na casa? Não, Não, Era apresentar só não. oficina? Não tinha condições na época. Eram duas salas que tinham uma abertura entre elas, tipo assim, uma porta larga, mas eram duas salas. Não tinha. Não tinha condições. E eu realmente me separei muito. Depois que o Luiz Arthur foi embora, que Beto, o Aline... Depois do sarau. Eu não tava mais. Pois eu ia perguntar, porque aí teve o sarau, o ápice ali da maturidade, do grupo, acho que do sucesso também, penso eu. E aí tu vai pra... Eu vou para trabalhar. Não, São Paulo? Não, eu continuei trabalhando no Porto Alegre, mas eu me desliguei da província. Não houve nada, nem conflito, nem nada, mas eu comecei a trabalhar com o Zé de Abreu e a Nara Kessler, que a Nara tinha sido do Sim, província também participou. inicial. Continuou, tanto é que o Beto Ruas dirigiu, a Suzana dirigiu e o Aris dirigiu. Eu fui trabalhar com o Zé de Abreu e com a Nara Kessler, dirigi a Salamanca do Geral com eles. Depois eu fiz uma experiência de teatro-dança, porque foi uma fase da minha vida que eu estava completamente sido apaixonado pela dança, fazer aulas de dança todos os dias com a Maria Barbosa, minha saudosa professora de dança. Mas depois do sarau aí, tu te distanciou, né? Começou a participar de outros trabalhos, a Graça também se Eu saí, distanciou. né? Eu me Tu saiu distanciei porque eu estava me dedicando mais a lecionar, né? E aí eu realmente me embrenhei, assim, na Já no idade, né? Já no idade, porque desde 73 eu estava no idade. Aí eu fui exigindo mais, né? Foi exigindo mais a minha presença, que eu dava improvisação e depois eu passei a dar evolução do espetáculo, então era aquela coisa assim, né? E eu aí me direcionei mais para a escola e me afastei um pouco do grupo, não continuei. E não era ele dirigindo, eu gostava de trabalhar com ele. E foi uma iniciativa dos outros membros, então, do Beto Ruas, por exemplo. Sim. E Isso. ele decidiu Sim. vou criar um espetáculo e ele chamou as Isso. pessoas. Eu até comecei um espetáculo com o Beto, mas não, eu até fiz um espetáculo com ele, que era Pequenas Histórias do Kafka, Bicho-Homem foi em não, 78, Kafka. né? Ah, Kafka. sim, mas que fora do província. Fora Fora do do província. província. Que eu fiz aquele, foi muito. Porque esse Pequenas Histórias do Bicho-Homem também é dramaturgia e direção dele, junto aos atores. né? A dramaturgia a partir das improvisações. Mas então teve uma escolha de continuar com, assim, levantando, vamos dizer, a bandeira do província, independente Foi da uma saída de escolha, vocês, foi uma coisa aconteceu natural. naturalmente. Ficou naturalmente, quando Isso saiu, naturalmente. e aí alguém tinha que dirigir. E eu acho que havia a minha presença na província foi fundamental, evidentemente, mas havia assim, eu acho que um certo, como é que eu vou dizer, um impedimento, impedia, dificultava os outros membros do grupo Se colocar a no se lugar colocar de no lugar direção. de direção. Tá? Inclusive tendo formação, eu vi, né? Que vários tinham até a formação de direção. Mas o Beto Ruas e o Aris Ilhas, que viriam a dirigir logo depois, nunca dirigiram no tempo em que eu estava lá. Porque eu acho que era forte demais a minha presença, Sim, se criou naturalmente essa liderança. essa liderança. E aí, quando eu me afastei, parece que abriu a possibilidade Deu uma do arejada pra isso. Beto dirigir Pequenas
tu chegava a assistir algum ensaio, ter algum diálogo, pelo menos assim? Não foi só assistir mesmo. Não, eu ia assistir, conversar e tudo mais. E o Alice com trajetória, que foi na sala Alto Modelo, também foi um espetáculo maravilhoso. Bom sucesso de público. Exatamente. E aí eu me dei conta, vendo esses dois espetáculos, do Beto e do Alice, que foram ainda apresentados sob a égide de grupo Teatro Província, que era, Sim, porque eles traziam toda a sua bagagem de provincianos, né, a improvisação, né, e trabalhavam a partir disso. Então, realmente eram espetáculos de província, apesar de não serem mais dirigidos por mim. Mas não precisava. Não, certamente que o Província já tinha também um reconhecimento na cidade, né? E tem uma outra coisa também que é isso, né? O Brasil está mudando, a ditadura também está mudando, começa a haver uma abertura para a imprensa, começa a abrir também um pouco mais os espetáculos, vão surgindo outros grupos. Eu acho que também o próprio DAD, né? Tinha se organizado mais, apesar de tudo, o DAD estava mais formalizado, tinha um curso permanente, mais equilibrado, com um corpo de professores permanente. Ele tinha passado um pouco a improvisação, de enfrentar as coisas, a poeira estava baixando e foi abrindo. Eu acho que naturalmente apareceram outros nomes, né? A Irene Brits, que passa a fazer um trabalho com o seu grupo, né? A própria Maria Helena desenvolve. Sim, tá, para os anos 80, como trabalho. Então, quer dizer, surgiram outros, de uma certa maneira, Província tinha completado o ciclo. Qualquer outra coisa talvez fosse artificial, forçava. Uma coisa que eu vejo não só na Província, mas em outros grupos, que os membros também vão adquirindo uma bagagem e vão surgindo outros trabalhos, outras coisas, escolhem outros caminhos e o filho de 18 anos que resolve sair de casa. O contexto casa. daquele inicial de formação do grupo às vezes vai mudando. Sim. Porque atores, por exemplo, que saíram do Província se tornaram diretores. Porque praticamente todos dirigiram. Roberto dirigiu, a Inês dirigiu, a Aide dirigiu, a Suzana dirigiu, eu dirigi, embora fora do Província. Todos nós terminamos dirigindo, né? Eu acho que a única que não dirigiu foi a Isabel. Foi a única que não dirigiu. Nunca manifestou interesse. Não. A Isabel sempre foi assim, essencialmente uma atriz. Sim, e a Suzana então encerra ali a trajetória do grupo com o texto do Caio, que também era um provinciano. De um certo modo, afetivamente provinciano. Acho muito significativo isso. Foi o tempo, né? Foi evoluindo, a gente foi se afastando. Eu, por exemplo, digo para ele que eu fui me afastando nas últimas montagens dele, porque eu não era bailarina. Ele entrou naquela de bailarino pra cá, bailarino pra lá. Eu não era bailarina. Eu digo, eu não posso fazer isso. Não tenho condições de fazer essas coisas. Tá? Deveria ser assim. Não tinha. Então aí fui. Mas essas experiências eu fiz fora do Província. Sim, mas mesmo assim, continuava dirigindo. Eu sempre tinha trabalhado contigo, mas não tinha condições de acompanhar aquelas barras em certeza. Então não dava para continuar. E eram espetáculos assim incríveis. Eu ficava impressionada com eles. Com a reação do público, assim. O público ficava encantado. Eu me lembro de um espetáculo que foi feito na Assembleia e que começava o quadro, tinha um ator nu em cena. Acho que era tu, né? Era tu. Decolagem. Como um São Sebastião. São Sebastião flechado. Pelado, flechado, assim, em cena de agora, meu Deus, vai ser um escândalo o aviso do governo. Nem pio na plateia. Nem pio. O espetáculo realmente tinha muita beleza plástica, visual. Eu me lembro de uma aluna do Tade, onde eu dava aula, né? Encontrando com ela, e ela me disse assim, ela era de extrema esquerda, e ela disse assim, eu quero te dizer que eu não concordo absolutamente com as suas propostas estéticas, eu sou do teatro político, mas o teu espetáculo é lindo demais. Se desculpando.
Mas esse é um exemplo para mostrar como as coisas estavam mudando. Imagina se veio a ditadura em torno do AI-5, podia ter um ator novo. Agora tinha uma outra coisa importante e inteligente, a dentro da Assembleia. Ou seja, já também tinha uma certa cobertura. Claro, foi um episódio que o Teatro São Pedro provavelmente já tinha As fechado, brechas também. mas tinha que aproveitar essas brechas. O auditório da Antibarulho passou a fazer espetáculo. Então, você imagina, a Lélia Abramo veio do espetáculo de São Paulo para cá, extremamente de esquerda. O foi feito essa brechas antigo. Que espetáculo Mas eu não me lembro mais, agora mas eu me lembro. Foi uma coisa que eu participei, eu dava muito com a Lélia, fui conversar com ela várias vezes durante a pequena temporada e não tem problema nenhum. Você estava com outra Esse perspectiva que tu comentou completamente. foi em que ano? Esse que tu falou? Qual? Esse que tu Decolagem. estava mencionando. Decolagem deve ter sido em 77. Tá. Foi com o Zé Já Jadeu, era, já tinha ainda, sim, começado ainda tinha a província. trabalhar. Ainda tinha província, mas o espetáculo não era, decolagem não era. Sim. E essa questão da censura, o Província nunca teve um espetáculo censurado, Não. mas teve os textos Alguns cortados. umas falas cortadas. A censura, sim, era censura de texto de espetáculo. Então, quando o censor vinha para o espetáculo durava 1h30, nós fazíamos 45 minutos. E tudo muito suave. Altíssima qualidade. Tudo que fosse assim mais forte, Fadas, assim. a gente suavizava, virava quase uma peça infantil. E se tivesse algum nu ou quase nu, a gente Não. botava a luz lá embaixo, não se enxergava nada. Se tivesse aquela época de botar a fumaça, tipo, Carlota que adora fumaça, ia ser pura fumaça, assim, eles não tinham nada. Eram maneiras que a gente tinha de driblar a censura. Porque era demais, quer dizer, um dos censores reclamando, mas quem é este, não é? Este marxista, este comunista do Stanislavski? Olha, era russo branco e já morreu há muito tempo. Convenhamos, né? E os cortes muitas vezes eram assim, pudores, né? Quando falava, eu acho que estava vendo o roteiro do Teatro Variações sobre o tema, e aí eles censuraram porque tinha a palavra bundinha, peitinho, e ao mesmo tempo o final do espetáculo era com os que virão depois de nós. Então não tinha muita, assim, uma coisa. Também a censura a gente teve dois momentos diferentes, né? O pré-69, que o pessoal era censor de carreira, não tinha nenhum preparo, era funcionário público para quebrar galho, né? Eles não entendiam muito bem as coisas, não compreendiam muitas coisas. Depois de 69 a coisa ficou um pouco mais complicada, né? Teve muito sujeito com formação em filosofia, em literatura, que foi tornado censor e daí sabia ler e realmente complicava a vida, às vezes as segundas intenções não passavam. Era bem mais complicado, bem mais complicado. Mas a gente vai criando estratagemas. Sim, vocês já estavam preparados para esse momento também. Né? Ou de até seduzir de um certo Era a modo. Suzana que ia Era lá, a Suzana né? que Eu fico só ia. imaginando a Suzana Saldanha chegando, A Suzana chegando na Avenida Paraná. desconstruindo sensores aqui. E aí a gente recebia o censor que vinha assistir ao ensaio, né? A gente recebia com sorrisos, Sim. da maneira assim Imagina. mais afetiva possível. Fazíamos o espetáculo de uma forma muito amena, com luz bem baixa. E aí a gente conseguia. Era o jeito. Porque no início era muito violento. Nós tínhamos um colega que era nitidamente da como é o nome daquilo? No CAD chamavam os ratos, né? Os ratos, né? Não, mas eu estou dizendo do DOPS. Sim. Ele era do DOPS. E nós Era sabíamos. delegado no Rio de Janeiro, tinha uma nós história assim. sabíamos, e foi ele que reclamou, não sei, que não me lembro, que nós estávamos ensaiando no Álvaro Moreira, que era um teatrinho que não existe mais, era um pequenininho. Na subida assim, da Roda Praia. Ou da General Vitorino. General Vitorino, quase em frente do DAT. Era uma Isso. coisinha Teatro desse experimental, tamanho, assim, É, o antigo teatro. Equipe, tinha né? sido Primeiro da equipe, equipe, depois e aí o experimental. GTI, que o GTI do E a Jair Maria usou. Helena dirigindo e nós batendo texto ali na. Dona Rosita, né? É, isso mesmo, e nós batendo texto. Nós estávamos batendo texto na bilheteria, assim,
E tava o Caio e a Mariane lá embaixo conversando. Não eram do grupo, mas estavam sempre Eram junto com a amigos gente. íntimos do grupo. Tá? Então estavam sempre. E ele resolveu implicar com o Caio. Né? Disse horrores Teve De uma pro forma Caio. homofóbica, né? Homofóbico. E teve uma situação de racismo com Sim, relação a sim. Magliani. E aí a Mariane E tomou o Caio partido. foi E o defender Caio ela, né? foi defender e ele voou em cima do Caio. E nós em cima dele. Então foi uma revoltosa, assim, Vamos parar na horrorosa, delegacia chata. lá da Riachuelo. Foram todos para a delegacia, quando íamos entrando no camburão, assim, o Gerd disse assim, vai para casa e chama o teu pai. Vai Do alto Sobre da essa sabedoria mentira dele. militar, né? Foi eu. Aí eu fui, foram todos, eu fui para casa do meu pai, assim, eu não falava com meu pai, eu acho que uns 2, 3 anos. Aí eu me lembro que eu cheguei assim, ele disse, minha filha, eu digo, não, agora não dá tempo, põe a farda aí, vai lá buscar teu filho que ele tá preso. Ele foi e liberou todo mundo, né? Deu um carteiraço e liberou todo mundo. Nós tínhamos também Mas um era- tio que era vice-reitor, É, né, professor da Faculdade de Medicina, um tio muito próximo, afetivamente Meu pai próximo, mas muito de adotivo, direita, né? muito conservador, né? Ele também atuou porque ele tinha uma posição importante, um cargo importante dentro da URGS, dentro da Sim. universidade. Ele também intercedeu, Essa né? rede que a gente estava intercedeu. falando, né? Para que as É. coisas acontecessem. exatamente. Pegou no alto. E assim foi os anos 70. É. Né? Volta e meia a gente Um já- estouro. volta e meia tem gente que tem saudade disso. Eu acho que não foi assim tão horrível, né? Foi difícil. Ah, foi. A gente Foi encontrou difícil. maneira de Mas a gente contornar, foi muito enfrentar, feliz ao sobreviver. mesmo É. Deus, eu me lembro correndo pela Borges de Medeiros com o Carlinhos Carvalho, nós dois correndo assim, e a cavalaria vinha atrás e batendo. Eles batiam e pegavam assim na panturrilha para derrubar, assim. Mas era uma coisa assim, tu só ouvia aquele barulho dos cavalos e tu corria, e fomos os dois para dentro do mercado, assim, era da época da ópera, nós estávamos ensaiando a ópera, o Carlinhos e eu. Nos metemos embaixo de uma mesa, assim, que as prostitutas todas sentadas no mercado público, e nós embaixo da mesa, entra aqui. E elas continuavam Já conversando e acostumadas tal. a serem Depois, perseguidas também, já sabiam muito bem como e lidar com a nós situação. escondidos embaixo da mesa. Era uma coisa horrorosa, assim. Desde o CAD já era essa violência e depois, assim, ficou mais sofisticado, mas não foi um tempo fácil, não foi fácil. Tinha Eu que ter apanhei peito muito, fazer o que vocês fizeram, É. levar eu pra apanhei cena. muito da polícia. É, e ao mesmo tempo assim, uma ousadia, vamos dizer, que beirava a inconsciência. Em 69 nós resolvemos montar a Ópera dos Três Vinténs de Brecht. E vocês eram muito jovens, né? Pensar Sim. que assim, fizeram a história, eram todos muito jovens. E figuras, pensar que a Magliani também participou do, então, Caio, Sim. Carlinhos Sartlieb, Uhum. Magliani, figuras super importantes, Exatamente. e não só na área do teatro, mas Na área da música, então, assim, na área é das uma artes constelação, né, plásticas, de pessoas. Eram nossos amigos. A Magria, na época, era ilustradora da Folha da Tarde, Isso. né? Entrou no primeiro ano de letras, o Caio também. Caio, a Magria fomos colegas no primeiro ano. A Magliani Sim, entrou. ela entrou. Tu junto foi com o colega Caio. dela Sabia também. disso, o Caio eu sabia. Mas eles pararam logo no primeiro semestre, porque eles matavam as aulas, saíam, vinham lá bater papo, fumar e tal coisa. Do Tava Guarda- lá o João Gilberto Noll, o João ficou querido. um pouco mais. Teve uma geração também, é importante isso lembrar que teve uma geração, um conjunto de pessoas que depois iam contribuir em diferentes. Sim, havia Sim, né? laços assim de amizade, de companheirismo. Esse fato que a Graça estava contando de nós termos sido parar na delegacia enquanto ensaiávamos no teatro de equipe, o Caio e a Magliani tinham ido lá esperar terminar um ensaio. Era o dia do meu aniversário e eles vinham me abraçar e me dar um presente, o livro Tutameia, do Guimarães Rosa, que eu tenho até hoje, com a dedicatória dele. É coisas Dois assim. amigos muito queridos.
Os dois. muito próximos. Nós privávamos com essas pessoas. O Caio, depois disso, ele morou na tua casa, né? Sim, quando Morou na tua casa. aconteceu esse fato, porque ele era sozinho, ele não tinha família em Porto Alegre, né? Ele é de Santiago do Boqueirão. E ele ficou lá em casa, eu morava com os meus pais, meu pai militar, né? E ele ficou lá em casa durante um tempo, homiciado lá durante um tempo, depois desse evento que nos levou todos da delegacia da Riachuelo. E ele sofreu uma violência depois, né? Depois, Quando ele sofreu uma sofreu violência. antes dele ir para casa do Luiz Arthur, aconteceu isso, quer dizer, o Jorge, aquele aluno eu do lembro DOPS desse que estava episódio. conosco, ele, no que liberaram todos, Ficou de ele campanha lá ficou de pra campanha, Caio. pegou o Caio e deram uma Mas isso depois que o surra. Caio ficou lá na minha depois isso, casa, tu me É. contou, passou um tempo lá e passou-se um tempo e eles, bom, vamos embora, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Só que não. Só que Só não. que não, né? Ele É. foi atacado na rua e espancado. Depois ele morou conosco aqui na Jerônimo. Sim, exatamente. Éramos nós três no apartamento da Jerônimo. Jerônimo. Tinha muito. Jornelas? Coelho. Jerônimo Coelho, Coelho. aqui no centro mesmo. Então, era uma ligação muito grande. A gente tinha um relacionamento muito intenso. Fora, inclusive, do teatro. Sim. E é interessante pensar que vocês circulavam em várias formações também, né? Na letras, no teatro, nas artes visuais, na música. Então tinha... Na arquitetura, É, no Paulo. tu foi Paulo, para né? sociologia também, né? Fui pra A Lulu era da sociologia. história, É, então a Lulu tinha... era da história, A Lulu era da história, eu me lembro da Lulu, que eu fiz o vestibular de história, porque a gente podia fazer mais de um curso. Né? Então eu fiz o vestibular de história, incentivado por ela, mas não estudei, porque não dava tempo. Né? Eu dava aula e aquela coisa toda. Aí eu fiz o vestibular. E eu me lembro que eu pedi para Cecília Nisendorf, que morava no Bonfim, eu digo, Cecília, tu dá uma olhada na lista dos aprovados para ver se eu passei. Ela disse, Graça, não passaste. Eu digo, tá, tudo bem, eu não estudei mesmo, não deu tempo. Aí eu chego no idade e a Lulu assim pra mim, parabéns, querida cunhada, passaste? Eu digo, como passei? Eu disse, como? Tiraste o segundo lugar? Não passou? Eu digo, Cecília, tu tivesse a coragem de me dizer que eu não tinha passado? Eu disse, tu não estudou? Eu peguei da metade da lista. Não dava. Metade para baixo, eu me lembro, foi uma prova assim que era sobre a República Brasileira. Ai, meu Deus. havia essas interações com outras áreas. Com outras né? áreas. Sim, Eu uma fiz formação letras consistente. também. Do grupo, Além né? do Porque era CAT. muito É. atravessamento, né? De vários conhecimentos. Eu precisei disso, porque para a história do espetáculo eu precisava de conhecimentos fora só do conhecimento de teatro. Então eu fui realmente, saí da biologia, né, e fui para ciências sociais, onde eu fiquei na antropologia, porque me interessava por causa dos rituais. Né. Depois, eu não terminei porque eu fui fazer o mestrado nos Estados Unidos e quando voltei não me deixaram voltar. Porque aí já tinha passado 6 meses que eu podia estar fora e tal, aí não E terminei. você foi expelida do Fui curso. expelida, me jogaram para fora porque eu tinha, né, não voltei a tempo. Mas eu procurei conhecimento em várias áreas afim que eu precisava para a evolução do espetáculo. Eu dava sempre uma aula de história antes de começar o período. Porque senão não adianta, né? História da cultura, se tu não faz isso. E eu sempre fui um apaixonado pela literatura, sempre. E, inclusive, eu fiz vestibular para o curso de letras antes de fazer vestibular para o CAD, para o DAD, na época. E no terceiro ano de letras é que eu fiz vestibular para o DAD e comecei a fazer os dois cursos paralelamente. Me formei nos dois, terminei os dois. Mas, na realidade, sempre na minha cabeça, as duas coisas estavam associadas. Porque, claro, o teatro tem a dramaturgia, né? E eu comecei a me apaixonar pela proposta de levar textos literários, ficcionais, não dramatúrgicos, para a cena, com a figura do ator narrador. Porque o texto narrativo, o texto
autoral, no caso do escritor que escreve a história, né? Me parecia muito saboroso, muito rico, muito teatral, inclusive. Nos Contos da Vida Como Ela É, que eu vim a montar no Rio de Janeiro mais tarde, Nelson Rodrigues tem um texto narrativo que é uma delícia, saborosíssimo, que são verdadeiras pérolas. Então eu ficava pensando, por que eu vou jogar fora isso? Por que eu não vou fazer teatro disso também, né? Dessa coisa narrativa? Mas essa foi uma experiência que veio depois. No caso do Província, nós tínhamos narrações na Maldição do Vale Negro, né? Tínhamos textos narrativos. Foi a primeira experiência assim nesse ator que fazia nesse gravação. O Bira Valdez. Bira Valdez. Bira Valdez era um grande locutor. Púmblias nuvens. Púmblias nuvens. Ele me grava Púmblias nuvens. E estava gravado, vai Púmblias nuvens mesmo, na paciência. Ele fazia narração. Era ótimo. Meu Deus, não me lembrava de muita coisa. Enfim. E revisitar essa história aí depois de tanto tempo. Pois E ver isso. Pois é. Ver isso Aqui, né? Eu isso lembrei de virando muita história, coisa, literalmente. escrevendo. Aí certamente tem muito buraco que ainda não foi também falado, com certeza, mesmo na recuperação. Sim. Eu, quando vi, assim, o livro, eu digo, meu Deus, meu depoimento tem 6 a 7 páginas, por que não me cortaram? Porque eu comecei a falar. Meu Deus, é um depoimento imenso. Quando eu vi o livro, eu disse, meu Deus, como o livro é grande. Eu também levei um susto que fui entregar os originais para Letícia, quando eu vi agora, quando ela me entregou, 300 e quase 400 páginas. E tentar resumir, galera. E tá faltando coisa. Também, tá faltando coisa. Mas ele dá uma boa noção, que é realmente muito detalhado. E depois, no final, voltar, né, aos espetáculos através dos depoimentos é interessante, porque são outros detalhes, outros pontos de vista, às vezes até opostos diferentes. Então é muito... O INE bom que na época não tinha vídeo. Né? Podia ter documentado os espetáculos, mas aí não ia ser tão legal recordar agora. Teríamos os documentos, evidentemente seria importante. Hoje a gente já pode fazer isso, né, sem mal problema. Até para estudar, para poder corrigir novas montagens para fazer. Mas a tecnologia da época era a memória da gente.